TV Câmara Campinas. Olá, são 2h10. Nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Câmara. A gente interrompeu a nossa programação, pois neste momento se dá início à Comissão Especial de Estudos do Paiserviço. Com a palavra, o presidente da comissão, o vereador professor Alberto. No plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, para darmos início, uma vez mais, da reunião da nossa Comissão Especial de Estudos Paiserviços, sobre o Paiserviços. E a nossa comissão, ela é formada por 5 vereadores. Aqui ao meu lado, Jorge da Farmácia, vereador Dr. Vinícius Gratti, também o vereador Aurélio Cláudio e o vereador Pedro Tourinho. E especialmente hoje, a nossa grande alegria de um convidado muito especial, que a gente tem um grande apreço por ele, não só eu, mas eu acho que a cidade de Campinas, os vereadores, essa casa em especial, que é o sempre vereador Antônio Rafu, o Rafu, que hoje vai ter a oportunidade de conversar com a gente sobre sua vivência, sua experiência e todo o trabalho que ele tem, não só na política, mas também como sua experiência junto ao Paiserviço. Eu quero, nesse primeiro momento, abrir a oportunidade para o vereador Dr. Vinícius Gratti, para ele estar fazendo as suas considerações iniciais. Vereador professor Alberto, vereador Jorge da Farmácia, sempre vereador Rafu, aqui presente nessa casa. Uma honra para nós aqui, vereadores da atual legislatura, receber o senhor aqui neste dia tão especial, juntamente também aqui presente o ex-vereador Tadeu Marcos, também ex-presidente dessa casa, prestigiando aqui esta última reunião, não é mesmo, vereador? Essa última reunião da Comissão Especial de Estudos, formada por mim e pelos demais vereadores já citados aqui pelo pastor Alberto, professor Alberto, e dizer que para mim foi uma alegria muito grande, vereador, fazer parte dessa comissão. Nós fizemos diversos estudos, reuniões, visitas em loco, visitamos a INDEC, entramos dentro, né, do carro que é utilizado pelo serviço, entrevistamos pessoas que já trabalharam nesse setor, pessoas que utilizam desse serviço, e tenho certeza que foi um trabalho muito produtivo, muito rico em informações. Com certeza o nosso relator vereador Jorge da Farmácia, que também é presidente aqui dessa casa, da comissão permanente de apoio à pessoa com deficiência, e tenho certeza que ele terá um excelente relatório aqui, que com certeza fará a diferença, não apenas para essa casa legislativa, mas para toda a população em geral, que usufrui desse serviço e também que acompanha o trabalho dessa casa. Essa casa é formada por 33 vereadores que trabalham diariamente em prol da população de nossa cidade, que prestam um serviço efetivo, concreto, através da fiscalização, junto aos órgãos da prefeitura, que prestam um serviço de indicações de diversas melhorias e obras nos bairros, especialmente naquilo que é fundamental dentro do Poder Legislativo, o seu trabalho diante da criação e aprovação de legislações em prol dos nossos munícipes. Por isso, eu agradeço ao senhor, parabenizo pela iniciativa e conte comigo para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho voltado a essa questão do Paiserviço, mesmo após o encerramento dessa comissão. Eu já peço de antemão licença a todos os presentes, que logo em seguida terei uma reunião na FUMEC com a presidente Darcy, que já estava também previamente agendado, mas fiz questão de estar aqui com os senhores, prestigiando aí especialmente a presença do nosso ex-vereador Rafu aqui no nosso plenário. Muito obrigado, vereador.
Quero agradecer o vereador Vinícius Gratti, que tem sido um grande companheiro, bastante dinâmico, participado efetivamente de todas as nossas atividades. Então, muito obrigado, Vinícius, pelo seu companheirismo, pela sua dedicação na nossa comissão em especial. Muitas vezes, quando você não pôde estar presente, seu assessor sempre esteve presente, tá? Então, eu acho importante a gente registrar aqui a sua grande participação. E hoje a gente tem o privilégio aqui de receber o senhor vereador Tadeu Marcos, que é um grande companheiro. Pensa num homem que conhece regimento interno, tá aqui. É sinônimo de regimento interno, um profundo conhecedor dessa casa, e que eu tive o privilégio no primeiro mandato meu já ter o contato com o Tadeu, né? E foi uma pessoa boníssima, acolhedora, e eu tenho uma apreciação muito grande, vereador, pelo seu trabalho, pelo que você representa nessa casa, nessa cidade, e eu falo isso de coração. Mesmo em momentos que ele já não estava mais na Câmara, sempre continuou com a sua amizade, com o seu carinho, com um bom ouvidor, e uma pessoa que sabe orientar os políticos mais jovens. Então, muito obrigado pela sua consideração, pelo seu carinho e pela sua presença. E o doutor Reginaldo, né? Foi através do doutor Reginaldo que eu conheci o Rafu. Olha que interessante, né? Foi o doutor Reginaldo que fez essa aproximação, e hoje o doutor Reginaldo está aqui conosco também. É uma alegria muito grande. Eu vou passar então para o vereador Jorge da Farmácia. Como o doutor Vinícius Gratti pontuou, ele é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e é também membro da nossa comissão. E o Jorge tem sido um parceiro também para todas as atividades. O Jorge sempre faz questão de estar junto, acompanhando com a sua assessoria, e eu quero registrar. Ele é o nosso relator, né? Então tem essa atribuição maior, mas tem sido um grande companheiro também. Essa comissão, vereador Rafu, eu fiquei muito satisfeito em fazer parte, porque foi uma das comissões onde os membros mais atuaram, se dedicaram, participaram das nossas atividades, e quando não podiam estar presentes, enviavam seus assessores, abriram portas para outros locais, para depoimentos, para trazer gente diferente. Então, eu tenho aqui que registrar a Cecéia também, né? A Claudiceia, assessora do Campos Filho, outra assessora que nos ajudou muito. Então, foi muito bom estar atuando nessa comissão especial de estudo. Jorge. Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente, vereador professor Alberto, pelo brilhante trabalho que está fazendo nessa comissão, como presidente, como amigo, como parceiro. Como foi comentado justo com o nosso vereador Gratti, Vinícius Gratti, que realmente nós fizemos várias visitas. E é bom, viu, professor, porque o conhecimento que traz para nós é de extrema importância. Então, essa foi a primeira comissão que eu participei, e eu garanto para o senhor que, olha, o que eu aprendi nessa comissão. E diz, né, Rafu, que tudo que está dentro aqui ninguém tira, né? Não. Diz que vinha um assaltante levar você, pode levar o celular, pode levar a sua carteira, o relógio, mas o que está aqui ninguém tira. E dizer ao Rafu também que eu conheço o Rafu, nós participamos uma vez, acho que foi do crematório, não foi a inauguração do crematório lá nos Amarais, que é justamente uma lei do Rafu junto com o Tadeu Marcos. E naquela ocasião eu pude perceber, professor, que belíssimo homem, que Campinas só tem a agradecer por ter o senhor aqui, viu? E hoje nos brindando aí com essa explanação como usuário do Paz Serviço. Então eu fico muito contente, eu fico muito grato pela presença do senhor aqui. E conte sempre com nós aqui, sempre juntos, sempre presente. Agradecer também a Claudiceia também, que ajudou bastante a nós aqui nessa comissão. E eu vou precisar, como relator, os materiais são bastante, e se você puder também nos auxiliar, nos ajudar, eu fico muito grato. Mas, dando aqui a nossa estrela hoje é o Rafu, então vou passar a palavra, vou devolver ao nosso presidente, e logo em seguida a gente já passa para o Rafu aqui. Obrigado pela presença. Obrigado, nobre vereador Jorge da Farmácia.
Feito essas considerações, o Edson está aqui conosco, o Edson também um outro grande companheiro que nos ajudou muito nos nossos contatos com a INDEC, né? E eu quero agora passar então para o Rafu. Eu já disse desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com o vereador Rafu, eu falei para ele, eu quero que você tenha total liberdade. Eu sei que a Câmara, eu tenho certeza que você tem muita facilidade de falar aqui na Câmara, porque aqui é uma das suas casas, né? Uma das muitas casas que você tem, essa é uma delas, né? É uma delas. Então, você tem toda a liberdade aí, o tempo que for preciso para você expor aí toda a sua experiência e todo o seu trabalho. E, antes de mais nada, muito obrigado de coração pela sua presença, por ter aceitado o nobre convite, viu, nobre vereador? O senhor está com a palavra. Boa tarde a todos, professor Alberto, Jorge, Vinícius e os demais membros que devem estar com outros problemas particulares para resolver. Realmente é com uma satisfação, desculpe, Tadeu, Reginaldo, aliás, meu afilhado Reginaldo. Que beleza! Aliás, domingo é aniversário de casamento. Eu aviso ele porque ele esquece, viu? E é uma alegria muito grande a gente estar aqui com o Edson também, que atende os nossos telefonemas, os nossos pleitos. E é uma satisfação muito grande a gente vir aqui para falar um pouco do Pai Serviço, que é uma instituição que eu amo, adoro, porque o bem que eles fazem para Campinas é uma coisa que não tem valor, é inestimável. Quando eu fui começar a usar o Pai, eu tive um pouco de temor, de restrição, de estar atrapalhando a vida de alguém que poderia estar no meu lugar sendo usuário. Entretanto, nós tivemos a audácia e o bom senso de começarmos a usar o Pai Serviço de uma qualidade inestimável. Liguei para o 0800, conversamos e eles enviaram a Deise Tavares, que é uma assistente social, que foi em minha residência, fez uma porção de perguntas, analisou e, por fim, liberou o acesso nosso ao trabalho. Não dá para desmerecer, em hipótese alguma. O maior problema que eu vejo é que a quantidade de pessoas deficientes que estão hoje usufruindo o Pai, a quantidade de veículos é muito pouco. Felizmente, nós recebemos 22 vans que foram destinadas ao transporte escolar, porque esse transporte também transporta crianças que têm uma situação mais perigosa que a nossa, que são alunos do Pestalozzi e de outras entidades de grande valia na vida delas. E com esses 22 vans, melhorou muito o serviço. Agora nós temos poucas vans em Campinas. Tanto é que, às vezes, os motoristas são sacrificados por uma logística que destina para um bairro distante do outro, e isso aí atrapalha. A gente vê, sente que eles estão cansados, mas estão sempre sorrindo, sempre ajudando, sempre prestando todo o serviço que a gente precisa, merece, nos transportam, nos levam até a clínica,
nos levam até a porta da minha casa de volta. Então eu tenho uma alegria muito grande de estar sendo prestigiado pelo pai, que nos dá uma segurança total, porque os nossos, o tipo a hemodiálise que eu faço, eu não preciso ligar constantemente. Já é um horário pré-fixado e que eles já sabem a hora que que me pegam em casa e depois a hora que vão me buscar, porque são aqueles dias e todos os pacientes de hemodiálise têm esse atendimento. Então é uma coisa muito, muito satisfatória, porque não precisa ficar ligando, amolando, perturbando. Então, às vezes a gente mesmo peca por ligar demais. Então, agora, o pai parece-me que fez uma determinação mais lógica, que as clínicas que vão passar, a assistente social da clínica que vai passar para o 0800 o horário do paciente. Porque, por exemplo, a semana retrasada, eu estava saindo 1 hora antes. Porém, com mais uma infecção que eu peguei, eu estou saindo 1 hora depois. Porque esse antibiótico leva 1 hora para ser aplicado. Então, isso aí me atrasa, mas a clínica ligou, então já agora nós temos um novo horário. Então, daqui a pouco, a hora que terminar o antibiótico, vai ser avisado pela clínica e vamos voltar ao horário anterior. Então, é uma grande alegria que nós temos a satisfação de ser transportado pelo pai, uma situação de economia, uma situação por exemplo, eu não tenho quem me leve para determinados locais. Eu teria liberdade para ir para qualquer lugar, porque tem gente que vai de sábado e domingo fazer visita nos shoppings, tudo transportado pelo pai. Eu acho, para mim, isso, eu não usufruto, porque eu acho que a função de vocês me levando para a clínica e trazendo já está perfeitamente completa. Agradeço o Edson de estar aqui, porque está ouvindo tudo que a gente sente pelo pai, por uma administração consciente do prefeito Jonas e do Barreiro e todo o pessoal que o cerca. Aliás, o Barreiro foi companheiro nosso na CPFL e também nós temos um afeto muito grande pelo trabalho dele. Entendeu? Muito obrigado. Muito bem. O Rafu acabou de dar o seu depoimento, a sua experiência. Eu sei aqui que o nosso relator tem algumas perguntas e também vamos dar liberdade para as pessoas que estão aqui nos acompanhando também fazerem suas perguntas, não é? E então já passo para o Jorge estar fazendo as perguntas. Ok, muito obrigado, professor Alberto. Rafu, é bom ouvir você falar. Eu confesso que jamais tinha ouvido como você explica, como você fala, e aliás fala muito bem. E dizer mais uma vez para nós aqui, é de extrema importância ter uma pessoa que utiliza o Pai Serviço para poder dar esse depoimento para nós. Porque eu, como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, foi muito bem mencionado pelo nobre vereador Vinícius Gratti, as pessoas ligam para mim, no meu gabinete, reclamando constantemente. Mas às vezes, Rafa, é o cadastro
às vezes não consegue fazer determinadas opções que eles pedem. Então, tanto é que nessa comissão aqui, que eu tenho o privilégio de ser membro e relator, que na última reunião nossa aqui com o presidente Barreiro, nós comentando aqui, ele já acatou algumas reivindicações que eu vou colocar nesse relatório. Saiu uma matéria agora, professor, recentemente, elogiando o trabalho, principalmente dessa comissão, e dizendo já que ele já vai fazer algumas melhorias. E nesse sentido, Edson, uma das melhorias deles, o Rafô, da INDEC, vai ser justamente o cadastro eletrônico. E ele vai priorizar cada vez mais justamente a saúde. Mas as pessoas, eles utilizam realmente, às vezes, para ir num cinema, para ir num bar, para ir num bar. Isso é a opção que eles fazem, né? Que no seu caso você não prefere fazer, mas eu estou falando porque é uma das opções que quem utiliza o Pai Serviço pode utilizar, que eles atendem e atendem muito bem. E as pessoas que são conduzidas pelo Pai Serviço, eles fazem realmente muitos elogios, assim como nós acabamos de ouvir aqui. Rafa, deixa eu apenas aqui, como presidente dessa comissão, viu, Rafa, eu queria convidar o Tadeu para ele estar aqui do nosso lado, aqui nessa mesa. Ele tem outra atividade, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter o Tadeu aqui, né? Então como... Isso, nós votamos a lei, exatamente. Pode falar, vereador. Só para acrescentar, se Vossa Excelência me permite, Claro. a lei do 0800, nós votamos em 2010 para 2011, o senhor também votou. Certo. É uma lei de autoria dessa Bem casa, porque lembrado. até então tinha que se pagar É. para chamar o pai. Nós fizemos a lei e o executivo regulamentou. Então veja que desde aquela época essa casa já tinha sensibilidade, né, para facilitar, para sermos facilitadores, porque essa colocação do Jorge. Uma parte. Pois não. Posso cumprimentá-los pela implantação do 0800, porque é um serviço que é fundamental no pai, porque ligar para telefone particular, a gente não iria conseguir falar. Então foi fundamental. Eu não sabia. Aliás, quero cumprimentar o Tadeu, o professor Alberto e toda aquela Câmara que votou favoravelmente à implantação do 0800. Obrigado. E então o motivo, inclusive, que surgiu a necessidade de criarmos essa comissão foi essas ligações de munícipes aqui para os vereadores, questionando por que eles não conseguiam, não tinham direito ao serviço, etc. Uma série de questões. E a partir do momento que nós começamos a fomentar essa temática, essa discussão, surgiram muitas ideias. E o mais importante, e eu falei isso na última oportunidade que eu tive de usar a tribuna, acho que foi a última segunda-feira, eu disse que a INDEC estava receptiva a essas ideias. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes você faz uma comissão, estuda, faz relatório, deixa tudo bonitinho, entrega para quem poderia executar, colocar em prática, e a pessoa fica indiferente, ou talvez por causa das suas realidades, impede, né, haja impedimento. Mas o contrário, né, Jorge? Aqui na nossa comissão, nós encontramos muita gente boa, né, nesse caminho, muita gente de bem, que quer realmente, que gosta da cidade, que quer o melhor para o serviço, né? E também a INDEC extremamente receptiva a essas novas ideias. Pois não, Jorge? você vê quanta coisa boa, hein, Rafa? Eu, como novinho aqui nessa área de vereador de política, o Tadeu, o Rafa, o professor... Só sabendo esse 0800. Por que eu falo aqui, a gente é uma casa de lei que a gente sempre está aprendendo. Para o cara que só vendeu o medicamento e fez injeção, quando vem essa gama aqui, é muito bom. É muito bom o aprendizado aqui, é bom aprender. Aprendeu a fazer injeção na laranja? Na laranja, foi na laranja. Sabe que os meus testes foi na laranja. Hoje em dia já não se fazem mais, mas o meu início era na laranja, e quando era na aveia, era tripa de mico. Colocava uma tripa de mico por baixo e ia tentando localizar. Hoje em dia nem se faz mais injeção na veia na farmácia.
Mas legal, Rafu. Uma das questões que eu tenho aqui, eu queria saber se você tem muita dificuldade para agendar a viagem do Pai Serviço. Como que funciona, se você ainda continua ligando, se você tem que ligar com antecedência, que próprio você mesmo já nos falou aqui, que você já tem um horário pré-agendado, né? Eu gostaria de saber como que é essa dificuldade sua. Bom, eu não sinto dificuldade alguma, porque o horário é pré-agendado. Se, por exemplo, eu tiver que fazer alguma atividade que não seja tão fundamental quanto a hemodiálise, a gente tem que telefonar 2 dias antes, entendeu? Para poder a central fazer a organização dela, porque senão eles estão perdidos também. Então a gente teria que fazer essa ligação até para ser encaminhado. Teria que, por exemplo, marcar 2 dias antes e no próprio dia a gente telefonar, porque teria que, por exemplo, para fazer fisioterapia. A gente não pode deixar um horário agendado. Tem que ligar 2 dias antes. Entendi. E depois, no dia mesmo, fazer a ligação para confirmar. Ok. E faz muito tempo já que você utiliza o Pai Serviço. Além dessa pergunta, eu gostaria também de saber se você teve alguma viagem já que foi negada. E se negada, qual foi o motivo que a INDEC alegou para você? Praticamente há 2 anos que nós usamos o Pai Serviço. Nunca tive uma negativa em qualquer viagem, porque praticamente eu uso com essa finalidade, apenas com essa finalidade, então não tem como eles também se negarem a prestar o serviço. Então eu nunca recebi negativa nenhuma. Ótimo. E além dessas perguntas também, Rafa, as vans agora estão sempre vindo novas, essas vans. Agora, antes era de 2 lugares, agora está vindo para 3 lugares. Eu queria saber como que é o tratamento já de início da ligação e já com o motorista e dentro dessa van, se ela é confortável, se ela atende você, se ela atende todas as pessoas que utilizam o Pai Serviço. Bom, essas viaturas que estão vindo novas, que são as amarelinhas, realmente elas têm espaço para três cadeirantes e os motoristas são excepcionalmente, são belíssimos, porque o que eles fazem para conosco é uma coisa maravilhosa. A gente sempre vem brincando, uma canta, a outra eu canto com elas. Então, tem várias motoristas do sexo feminino que também nos atendem bem, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, é uma viagem extremamente gostosa, alegre. Então, a gente sai de casa fortalecido para poder enfrentar as 5 horas de clínica de hemodiálise, que não é mole. Isso não é fácil. Mas são 4 dias por semana que Deus nos deu a graça de poder estar fazendo, porque aí nós estamos prolongando a nossa vida, e para prolongar a minha vida, eu tenho o auxílio do Pai. Muito bem, o Rafa, olha, chega a emocionar às vezes uma pessoa falando que sai 4 vezes por semana, 5 horas, professor Roberto, fazer a hemodiálise, que não é uma tarefa fácil, ainda entrar no Pai Serviço cantando. E canta bem, Rafa? Não, quem canta são elas. Ivanil. Você comentou para mim e para nós aqui, em relação que tem mulheres. Uma das perguntas que eu fiz para o Barreiro foi justamente essa, né? Eu queria saber, assim, o tratamento entre mulheres e homens. Nós, como homens, a gente sempre tem aquela sensação que é mais broto, que não é.
Tem alguma coisa a ver? Uma mulher dirige melhor? Não, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, porque hoje em dia Toda. a equivalência entre os dois sexos é a mesma. Então tem. E quando eles pegam, por exemplo, uma motorista nova ou um motorista novo, sempre tem alguém do mesmo sexo acompanhando e treinando. Então, a semana passada tava a Ivone treinando mais uma nova motorista. Essa semana já voltaram cada um. A nova motorista já pegou um veículo e a Ivone já está com outro. Então, toquemos a vida. Então quer dizer que quando tem algum motorista novo, passa para alguém mais experiente para Isso. treinar, para capacitar essas pessoas. Exatamente. Olha que beleza, professor Roberto. Uma informação nova para nós aqui, que essa informação eu também já não o tinha aqui. E tem que dar parabéns, porque isso aí é uma tranquilidade para nós. Com certeza. Rafa, nesse sentido, assim, das vans, dos motoristas, das condições que eles vêm, toda agradável, além das músicas que cantam bastante, você acha que tem algo que nós podemos relatar para que possa melhorar? Tem. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Existem umas vans mais antigas e que tem o elevador com algum problema. Por exemplo, abre a porta não segura, não prende. Tem que alguém ir lá segurar a porta para descer o elevador, entendeu? Então, são as vans mais antigas, que como o senhor citou, que estariam vindo as vans novas, eu espero também que essas sejam substituídas. E os elevadores, às vezes, porque o meu peso, infelizmente, não é... Se juntar o meu peso com a cadeira, dá 138 quilos, mais ou menos. Então, o elevador mais antigo, ele tem um pouco de problema. Ok, então seriam os problemas dessas vans mais antigas, que está com alguns problemas em alguns elevadores. Essas novas não, essas novas estão perfeitas, né? Ainda, né? Tá joia. E são todas Mercedes que têm uma vistoria perfeita. Não são carros excelentes. Apesar que as antigas também são Mercedes, mas já estão com mais de 400, 500 mil quilômetros rodados. É uma judiação, pô. Não, realmente, veículo com mais de 400 mil quilômetros rodados, mesmo sendo Mercedes, é uma reivindicação que a nossa comissão vai fazer que seja trocado, sim. Bom, e falando de cadastro, nesse sentido, você acha também que nós devemos facilitar um pouquinho mais, ou você acha que com essa nova cartilha que o Barreiro se comprometeu, professor, acho que dentro de 60 dias vai nos apresentar essa cartilha, você acha que existe alguma adequação que nós possamos melhorar no cadastro quando a pessoa liga no 0800? De maneira nenhuma, porque nós somos bem atendidos, não tem que adequar nada, só fazer... Só continuar do jeito que está, que para mim está perfeito. Já entendeu? Perfeito. Eu não tenho o que lamentar, o que criticar. Ela está perfeita, então, né? Por enquanto está perfeita. Joia. Rafa, olha, as minhas perguntas praticamente são essas daqui, mas eu... Pode fazer mais. Eu já vou agradecer muitíssimo aqui, mais uma vez, a sua presença.
Professor Alberto, eu vejo que o Rafô está bem ligado, porque ele já chegou, pediu uma parte, então ele tá bem sintonizado com nós aqui. Ele chegou, eu falei assim, uma parte falando, eu falei assim, olha que beleza. Então, Rafô, seja muito bem-vindo aqui com nós. Eu agradeço muito, viu? E você pode ter certeza que eu não o conhecia, assim como você também não o conhecia. Nós nos conhecemos também num evento. E eu, quando vi, falei, nossa, que ali o Rafô... 2 eventos? 2. O crematório e uma... E como é que foi? Uma reunião com o Aécio Neves. Isso, foi uma reunião... Santa Margarida. Então, olha, uma pessoa extremamente simpaticíssima. E pode contar comigo se precisar de alguma coisa. Eu, como vereador, não sei se eu posso falar novato, que é no 2º mandato, mas intermediário aí, Rafa, você pode puxar a minha orelha, que eu estou sempre apto aí. Está bem. Aliás, eu espero as suas ligações, que o senhor me prometeu que quando tivesse alguma dúvida, ligaria. Mas não ligou. Então, estou esperando. Eu preciso ligar. Bom sinal, é sinal que você não tem dúvida nenhuma. Mas sabe o que é? Aqui a gente, até o professor Alberto aqui... E realmente as dúvidas que eu tenho, eu sempre chego no cantinho e falo, professor, isso. Ele fala assim, assim, assim. Por isso que é um belo do professor. Mestre. Esse é o nosso mestre. E é um mestre com carinho. O mestre com carinho. Mas sem dúvida alguma eu vou lá ainda fazer uma visita para você, que se faz um café maravilhoso e um bolo de fubá lá, você pode contar comigo que eu vou até lá. Rafa, você tem alguma solicitação que nós possamos colocar nesse relatório que visem cada vez mais melhorar o trabalho do Pai Serviço? Absolutamente, não tenho nada a criticar. Eu acho que a minha preocupação era o 0800, mas agora com a ligação entre a assistência social da clínica e o 0800 do pai, a situação ficou, para mim, ficou resolvida, porque às vezes eu na minha ansiedade da minha casa para a clínica, ligava, porque passava 10 minutos, não veio, aí eu ficava desesperado. Mas a gente foi aprendendo e agora nós estamos mais tranquilos. De qualquer maneira, eles chegam. Nem que atrase um pouco, chegam. E eu chego no meu horário lá, porque isso aí é fundamental, chegar no horário, porque há uma punção, no meio-dia em ponto eles começam a puncionar. Então tenho que estar lá 5 para meio-dia para poder passar a agulha. Legal. Então, ótimo. Estamos sobrevivendo. Não, é isso. O importante é isso. Eles demoram, mas chegam, mas o importante é sempre isso. Muito importante. Eu acho que... porque também quando ele pode atrasar, ou é o trânsito, ou é greve no caminho, ou é um paciente que atrasou. Então, são situações normais do dia a dia, entendeu? Então, isso aí a gente já tá aprendendo. Isso é verdade. Então, o importante é devagar, como se diz o ditado popular, devagar e sempre, né? Exatamente. Sempre. Tá, joia. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo pela presença. E esteja aqui sempre junto conosco aqui. Obrigado. Muito bem, você está aí acompanhando a nossa reunião da Comissão Especial, Comissão de Estudos, né? Ou Comissão Especial de Estudos sobre o PAI Serviços, e hoje com o usuário compartilhando sua experiência. Rafa, eu achei importante a sua presença aqui, porque nós tivemos já também depoimentos de outros usuários, que nós chamamos do usuário regular, né, o convencional. A importância da sua presença é exatamente porque você tem uma perspectiva política, uma visão política, que é muito importante para nós termos essa percepção, não só uma percepção do usuário regular, mas também de alguém que está usando, mas que tem uma perspectiva política, que consegue enxergar possibilidades para ajudar, então, no melhoramento aí desse serviço, que o nosso objetivo é esse, que efetivamente nós tenhamos um bom serviço. A experiência que nós tivemos até o presente momento é que há uma excelência no serviço. Agora, claro, a gente poderia
tentar melhorar, dando mais condições, aumentar o número, né, para poder atingir o maior número de usuários, etc. Mas isso é importante, que nós jamais venhamos perder, então, a qualidade, né? Pois não, Nobre Vereador. Mais uma parte, viu? Eu estou treinando. Não, e o que nós estamos percebendo também, aliás, eu queria aproveitar a presença do Edson para solicitar, porque existem muitos veículos que não obedecem, não veículos do PAI, veículos particulares que não obedecem a maneira de estacionar, deixando 5 metros em cada esquina. E como eu moro numa casa de esquina, em frente tem um bar, e o povo para e dá dó do motorista ou da motorista para poder parar para que eu possa descer. Então ele para no meio da rua, aí fica um transtorno no trânsito. Eu gostaria de ver se pode fazer uma demarcação, não só na minha casa, como em todos os locais em que tem esse problema, para que os motoristas não tivessem a dificuldade de parar, porque é muito complicado para eles. Então, eu estou solicitando aqui. E, na verdade, essa solicitação do vereador Rafu, não só eu, mas eu tenho visto o Jorge, o vereador Schneider, nós temos há tempos usado a tribuna e pontuado essa questão de cidadania, né? O respeito que as pessoas têm que ter, especialmente com as pessoas que têm algum tipo de mobilidade, né? Isso é cidadania, entre a questão das pessoas mais idosas, das mulheres, das gestantes, das pessoas que têm dificuldade em mobilidade. Isso é cidadania. A gente precisa ter essa visão solidária, respeitosa em relação, porque o Estado ele vai cuidar exatamente das pessoas mais vulneráveis. Elas que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado. Isso que é uma sociedade humanística, uma sociedade desenvolvida, ela ter essa capacidade de efetivamente olhar para as pessoas que têm mais dificuldade. É isso que faz, então, uma sociedade crescer e ser solidária e harmônica. Então, eu já vi muitas vezes os vereadores utilizando a tribuna, falando sobre isso, a necessidade. Isso tem a ver com educação, né, que é a minha parte. Quando um dos primeiros projetos que eu trouxe para essa casa, juntamente com o vereador Josias Lesch, foi colocar como tema transversal nas escolas, para que as crianças aprendessem as regras de trânsito e aprendessem essas questões já desde a mais tenra idade, para que efetivamente, quando ficasse adultos, fosse um adulto consciente, né? Eu fico assim, horrorizado quando eu vejo alguém ocupando uma vaga para um que cabe ao idoso, que está lá, tá lá o desenho, que não é para você ocupar, ou às vezes está ali, às vezes ocorria isso aqui em frente à nossa casa de leis. Olha o absurdo, vereador Rafa, aqui às vezes em frente à nossa casa. A pessoa, né, quer dizer, são vagas reservadas para pessoas de idade, para pessoas com mobilidade reduzida, para gestantes. E, no entanto, um jovem que não há nenhuma necessidade vai lá e coloca o carro e sai com a maior cara, assim, realmente de desrespeito, desrespeito à nossa cidadania. Para mim, isso aí você está violentando a sua própria cidadania, a nossa humanidade está sendo violentada, né? Então, eu tenho visto um fomento desse debate nessa casa, porque nós temos essa percepção, né, de que a sociedade, o Estado, ele tem que ser o cuidador e o facilitador daqueles munícipes que têm as suas dificuldades, né? Então, por isso que é importante, e nós oferecermos um bom serviço do PAI tem a ver com isso, né? Você está dando cidadania. Eu achei bacana da parte do Rafa quando ele fala assim, olha, eu não utilizo, embora tenha esse direito, mas eu não utilizo senão para uma questão de tratamento de saúde. Mas as pessoas que têm mobilidade reduzida, elas têm também, porque o lazer também é saúde, a educação também é saúde, na verdade. Então,
Claro que há uma prioridade, né? Vamos priorizar, tem a saúde, no caso de tratamentos médicos especificamente, mas não podemos esquecer que educação, lazer, esporte também estão ligados a questões de saúde. Tudo isso são trabalhos que nós chamamos de preventivos, né, para ajudar a pessoa. Então, nós não podemos deixar, Jorge, de fomentar nessa casa. Eu acho que esse é o grande privilégio, oportunidade que a gente tem como vereador, que nós temos aqui uma tribuna onde a gente pode fomentar para a sociedade temas dessa natureza, né, que são humanísticos, que traz, de fato, que a gente coloca em prática, na plenitude, a verdadeira cidadania. Deixa eu aqui pontuar a presença do Dr. Renato, um grande companheiro nosso aqui dessa casa, um advogado aí que está sempre nos ajudando também. Pois não, Jorge? Professor Roberto, o Rafu tocou num tema aí, Rafu, eu não sei se foi o ano passado ou retrasado, não sei, não lembro a época certinho, que esta casa fez um trabalho num shopping, Rafu, justamente nesse sentido. Nós colocamos algumas cadeiras de roda. Nossa, shopping é terrível para a pessoa utilizar a vaga do deficiente, vaga de idoso. E na ocasião, nós chegamos próximo aonde que tem um estacionamento totalmente demarcado, conforme a lei pede, tudo certinho. As pessoas, Rafu, chegavam com o veículo e colocava do lado da cadeira de roda. Teve um cidadão que nós colocamos uma cadeira de roda. Como o shopping estava todo lotado, professor Roberto, o que ele fez? Ele chegou, o carro de frente, como ele viu que não tinha ninguém na cadeira de roda, ele saiu do carro, pegou a cadeira de roda, colocou ao lado e estacionou o veículo dele. Isso é cidadania, você acha? Um absurdo desse? Nós chegamos, abordamos, explicamos, mas é aquela velha história, que só um minutinho, mas um minutinho não pode. Se é lei, tem que ser cumprida. Então isso, eu acho que, como o nobre professor Roberto falou, a gente sobe na tribuna, a gente fala, mas é uma questão de educação. E interessante que nós precisamos colocar isso em prática. Quem várias vezes também, agora lembrei aqui, tem pessoas que vêm à noite aqui acompanhar, né? E aqui temos uma dificuldade de estacionamento enorme nessa região aqui da Câmara. O vereador Rafa, que é o nosso presidente, eu já conversei com ele, ele mostrou muito predisposição em tentar dar uma solução para arrumar um estacionamento para os munícipes que gostariam de vir acompanhar a sessão. Às vezes tem uma dificuldade, mas muitas vezes a doutora Esmeralda, que sempre nos acompanhava aqui, nas últimas sessões ela não pôde vir devido ao problema de saúde, mas ela também sempre pontuou isso. A dona Cidinha, a professora dona Cidinha Fufuli, muitas vezes levantou essa questão. Vem, a dona, desde a época do senhor, né, Rafa? Então ela é maravilhosa. Eu brinco, eu falo que ela é um patrimônio aqui da Câmara, Aliás, a dona Cidinha. E era provavelmente ela deve estar assistindo. O senhor pode até mandar um recado para ela que ela deve estar assistindo. Ela sabe o quanto eu a amo, porque quando nós fomos, durante 25 anos, presidentes da creche Bento Quirino, e que, aliás, minha filha agora me sucedeu, então nós tínhamos muito contato, porque ela era da comissão do ECA, lá da criança e do adolescente. Da criança e do adolescente. Então a gente tinha um contato muito grande e manteve até hoje. Qualquer coisa que eu tenho, eu ligo para ela. E ela é maravilhosa. Ela continua sendo uma pessoa bastante ativa, ela sempre... Uma batalhadora e vitoriosa. É isso mesmo. Ela continua sempre participando, sempre... É uma pessoa que realmente vivencia a sua cidadania na plenitude, né? E ela vem, participa e opina e cobra. E então ela foi as duas foram pessoas que também ajudaram a fomentar o debate aqui de respeitar as vagas das pessoas com dificuldade de mobilidade para as pessoas idosas, porque elas vinham para assistir a sessão, chegava aqui as vagas ocupadas por pessoas que não tinham necessidade de estar ali. Mas isso é uma questão de aprendizagem, de educação e desconstrução cultural também, porque eu, particularmente, a minha experiência, se eu ver uma vaga, pode não ter nenhuma vaga, só aquela que destina.
pode ter certeza que eu vou passar, vou bem longe, porque eu não consigo fazer isso. Eu tenho uma dificuldade ética, moral, eu tenho uma dificuldade enorme de ocupar uma vaga que foi, obviamente, separada exatamente para que as pessoas que têm algum tipo de mobilidade reduzida possam ter a oportunidade de estar mais próximo, né, dos equipamentos públicos. Eu quero abrir, então, agora para as pessoas presentes. Estou vendo o doutor Reginaldo ali já está com o microfone. Por gentileza, doutor Reginaldo. Bom, professor, vereador e professor Alberto. Vereador, o relator, né, do Jorge da Farmácia, parabéns pela comissão, tá? Ficamos aqui, aprendizado único e estarrecido com as coisas. Aqui é um aprendizado. E o sempre vereador Antônio Rafu, e como sempre, Tonhão, meu padrinho. Não poderia deixar de cumprimentá-lo. Eu aproveito, aqui falando em pé de ouvido com o nosso amigo o Edson da INDEC, a respeito das faixas demarcatórias nas casas dos usuários. Sugestiono que conste no relatório final, né, para que possa levar ao conhecimento da INDEC esse tipo de solicitação dos usuários. As minhas perguntas foram totalmente perguntadas e respondidas pelo vereador Jorge a respeito dos veículos, excelente, né? A gente está percebendo as condições dos veículos, que a tendência é melhorá-los, né, cada vez mais, e principalmente no 0800. Para mim foi assim excelente, tá bom? Tem algo mais a acrescentar com relação, vereador Rafu? Não, nada. Está ótimo. Está ótimo, está ótimo. Perfeito. Então, a minha, presidente da comissão, é realmente acrescentar isso no relatório, as faixas... Muito boa a sua contribuição, doutor Reginaldo. O único problema que eu vejo, Reginaldo, é que, se, por exemplo, um dia que você for me visitar, tiver a faixa lá, e eu não estiver usando eu não vou usar. pai, pode ficar tranquilo. como é que faz? Como é que faz? Eu quero que você pode usar um pedaço da frente da minha casa, não tem problema. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Mas eu quero que, não só você, que todos os visitantes, que nem o Edson, que vai lá tomar um café, já prometeu a semana que vem. Eu quero ver ele parar lá, se tiver a faixa demarcatória. Eu acho que essa questão tem que ser melhor analisada. Eu acho que não a faixa. Até fazer uma consulta aos nossos pessoal da INDEC, se tem como a gente criar uma placa. Uma placa móvel, né? Que você possa tirar móvel, também, não, né? Tipo, o pessoal realmente tem aquelas cuidado do cão perigoso, o pessoal respeitar, sabe, ter uma visibilidade, uma consciência a mais, que às vezes eles também não sabem que ali tem um usuário, alguém com um problema de mobilidade, que a qualquer momento pode chegar um veículo ou sair. Com a placa seria mais... Mas eu vou me ater. Não, eu acho importante. Por isso que o técnico é bom, a gente sempre consultar um técnico, porque ele consegue, ele tem a percepção, né? Realmente, às vezes você não sabe que naquele local tem uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, né? Não é que a pessoa está fazendo nenhum tipo de maldade. Ela parou, viu? Estava ali, parou. Se tivesse uma placa, claro que ele não faria isso, né? E entra a questão da cidadania que nós estamos discutindo, né? A gente tem a esperança que a pessoa tivesse esse espírito cidadão e não desrespeitar as placas, né? E às vezes também... Desculpa, Jorge. Não. Às vezes também, Edson, tem que ver, por exemplo, num condomínio, num prédio, como é que a gente pode fazer essa faixa. Acho que tem que ser um técnico para Claro. Por isso que a gente vê... para a gente fazer um estudo mais profundo da possibilidade, eu vejo que não há problema. Mas... Oi. Uma placa, não uma faixa. A faixa acho que seria mais... Mas eu vou me ater a isso. Nós vamos colocar isso no relatório também como sugestão, né? E, claro, a gente espera sempre uma resposta técnica, porque a gente tem ideias, né? Mas só que não somos técnicos, né? Então, a gente tem a ideia. Agora, os técnicos vêm e dão a solução, quer dizer, a gente atinge aquele objeto, né? Isso que é o mais importante. E só complementando a questão que vocês falaram do entorno da Câmara aí,
o nosso presidente, eu falo nosso, porque eu também faço parte aqui, o Rafa já fez um pedido para nós, a INDEC, para a gente fazer todo um estudo de readequação do estacionamento aí. Já está praticamente pronto, a gente vai estar implantando por esses dias aí. Inclusive, vamos estar deixando uma única essa rua aqui na frente, para estar ajudando, para também não aborrecer os moradores, né? Que a gente que é um polo gerador, a gente imagina quem mora ali, mas vai ficar bem melhor. Eu acredito que precise muito mais, mas de imediato vai ser isso. Por isso que eu apontei aqui que o presidente algumas vezes falou com a gente, o presidente Rafa, a preocupação que ele tinha, principalmente quando tem eventos aqui, né? E aí ele apresentou mesmo essa preocupação, agora você está confirmando que já foi até materializado o pedido, né? Isso é muito importante. Você vê também a sensibilidade dos vereadores, né? A gente quer que as pessoas tenham facilidades para estar na casa do povo, né? Pois não, Claudiceia, que a gente chama de Ciceia agora, né? Pelo menos foi o Campos falou que podia chamar de Ciceia, eu comecei a chamar de Ciceia, né? Boa tarde. Sou a Claudiceia, Ciceia, assessora do vereador Campos Filho. Já tive a oportunidade de ser chefe no Pai Serviço. Foi uma das que, inclusive, se eu não me engano, acho que foi na minha gestão que a Deise foi fazer a tua visita. Eu lembro do cadastro. Quero cumprimentar a mesa também sobre a comissão, em nome do professor Alberto. Dizer que, para mim, quando eu soube, né, assim que eu cheguei aqui na casa, quando eu soube que existia essa comissão, eu fiquei muito satisfeita, assim, porque quem está lá dentro do serviço, que faz, que executa, fica o tempo todo pensando em executar. E, por muitas vezes, a gente não pensava no social, mas em atender. Eu tenho que atender, eu tenho 2.000, eu tenho que atender 3.000, eu tenho que atender, e assim vai indo. Então, já 4.000, é isso que eu ia falar agora. E tem que atender. Então, nunca olhava a situação, como atender, né? Quem são as pessoas que eu estou atendendo. Então, quando a gente chegou lá, na época, a gente chegou a fazer essa parte de serviço social, de estar indo, visitando, conhecendo os nossos usuários, para saber quem é quem, qual é a casa, a residência, que isso tudo hoje a Deise faz, porque a Deise veio junto comigo, lá para dentro. Porque a gente não tinha esse trabalho, quem fazia era um assessor, mas a Deise é assistente social, ela, né, tem todo esse olhar social. Mas, direcionando ao senhor, vereador Rafa, o senhor disse que, na questão da hemodiálise, eu sei que é um cadastro fixo, que realmente todo mundo que faz hemodiálise, o cadastro é fixo, né? Porque não tem como estar mudando. Quando se muda, é a própria instituição, o hospital, a clínica que liga e a gente muda as datas por eles. Mas eu queria te fazer uma pergunta relacionada a onde você faz. É particular ou é municipal, é público? Como que é o atendimento? É particular, atender num plano de saúde. Eles atendem a Unimed, atendem o meu plano, que é a Fundação CESP, e deve basicamente ter outros planos. Mas a maior parte é a Unimed. Sim, está respondido. Eu vou falar um pouco sobre essa questão da hemodiálise. O senhor acha que o Pai Serviço é o serviço adequado para fazer esse tipo de transporte? Por quê? Porque quem faz hemodiálise é um tratamento muito debilitado, muito sofrido após essa hemodiálise, né? Então, você vai lá, faz a hemodiálise, fica lá horas fazendo hemodiálise, quando volta muito debilitado. É uma situação sofrida, né? Não precisa nem entrar em detalhes. E eu, particularmente, sugiro, vou colocar aqui como sugestão, de que esse serviço, seja ele público ou privado, que tenha um transporte adequado, que não seja o Pai Serviço. Eu vou explicar o porquê. Porque praticamente teria que ser uma unidade de UTI, sabe? Porque o Pai Serviço, por mais que ele é uma van, as novas estão sendo aí todas com todo conforto, mas se o senhor Rafa tiver entrar debilitado e se ele passar mal,
o motorista não está ali, ele não tem como fazer o socorro ali do seu Rafu. Então, quando o senhor fala que... Não, eu absolutamente. Eu não sei se por causa do meu espírito, que eu procuro sempre estar levantando o moral do pessoal da clínica, porque eu já, no dia 17 de julho, eu completo 8 anos de hemodiálise. Então, eu já estou praticamente habituado. E quando tem uma pessoa nova, a gente procura integrar, eu procuro integrar, fazê-lo ver que está fazendo parte de uma família. E, no meu caso, eu não saio muito debilitado, não. Mas existem pessoas que saem, só entendeu? Então, ontem, por exemplo, isso aí é coisa que não é nem para se citar nada, eu esperei 40 minutos, mas não foi culpa do pai, foi culpa da clínica, porque ligaram um pouco mais cedo, aí eu saí cedo. Então eu fiquei na minha, não telefonei, não fiz nada, fiquei esperando e vieram, me trouxeram para casa, pronto, não teve problema nenhum, você entendeu? Mas pode ser que tenha pessoas que realmente saem debilitadas. Eu não sei se por causa do meu corpo, de tudo, de uma série. Então, para mim é uma coisa que tem que fazer. Se eu não fizer, eu vou morrer. Então, vamos fazer, ter uma sobrevida, agradecer a Deus, agradecer à clínica, agradecer a vocês que estão preocupados conosco, para que nós tenhamos essa sobrevida que vamos conseguir levar, como eu te falei, estou há 8 anos, espero ficar mais 8, 16, o tempo que for preciso. Entendeu? Entendi. Então, mas eu entendi o teu entendeu, ponto né? de Porque, assim, essa questão toda é uma das reclamações, né? A gente recebe muito, quem faz hemodiálise, que eles são também muito satisfeitos com o serviço. Não é a questão do pai-serviço. O atendimento... O motorista não ter... não é nem questão do motorista, mas é a questão, assim, da debilitação mesmo do paciente, do usuário. Então, assim, isso é um serviço da saúde que a saúde deveria tomar de conta. Pois entendeu? Pois A saúde é que tem que tomar de conta disso. Com certeza. Então, tanto público quanto privado, hemodiálise tem que ser uma van, ou uma UTI, ou uma Kombi, ambulância, não sei, mas que seja equipada, que tenha ali um auxílio melhor. Ele poder ir deitado, como, por exemplo. Porque as pessoas com deficiência, seu Rafu, o direito de ir e vir é de todos, né? Mas as pessoas com deficiência, elas não tinham esse direito antigamente. Não. E esse serviço, como os ônibus hoje, coletivo, ser acessível, trouxe isso para as pessoas. Então, eu também acho, como o vereador Alberto falou, o professor Alberto falou, tem que ser para todos. Então, tem que ter na educação, na saúde, né, no esporte, no lazer, em todos os lugares. É óbvio que a questão da saúde, quantos do CRR, né, o pessoal de reabilitação, Unicamp, né, quantas pessoas que são atendidas lá. Então, assim, eu acho que a saúde, eu acho que uma das coisas, Jorge, vereador, tem que ser colocado nesse relatório é que a saúde tem que abraçar o pai-serviço. Esse serviço de transporte que a INDEC faz, ela faz muito a mais do que seria o dever e a obrigação deles. A saúde precisa abraçar esse transporte. Precisa ou ajudar com recursos da saúde, né? Ou eles também criarem um transporte para poder atender esses pacientes. Muito obrigada, seu Rafu. Não, mas só para perguntar uma coisa. O pai transporte, ele obedece uma lei federal ou é um programa municipal? É uma lei federal com decreto municipal. Isso. Então, quem tem que fazer essa alteração é o governo federal, não a saúde municipal. Como que vai fazer isso? Dentro Eles da... não têm verba,
já não tem para os postos, então não tem como efetuar esse serviço que já está praticamente montado, que já tem eu não sei quantos anos, eu acho que desde a época do Jonas, já faz uns 6 anos que já existe. Já. Eu não sei quanto tempo, mas eu acho que no meu caso está válido. Então, por isso que o Pai Serviço, ele presta serviço Já tem 10 anos já. Para as pessoas que precisam de questões de saúde, mas não é só saúde, né? Então, ele é mais amplo, né? Ele é também para educação, ele também... Né, são vários, na verdade, é um transporte para todos os outros segmentos, né? Mas, sem dúvida, se a saúde, se a própria educação, se cada secretaria pudesse ter, por exemplo, não seria interessante a própria Secretaria de Educação, tomando conhecimento da dificuldade de uma criança, ela mesma ter o seu transporte especial para... Esse é o ideal, né? Mas, enquanto a gente não consegue atingir essas metas, que nós temos que ter, metas, idealismos, então, a Secretaria de Transporte tem cooperado e muito, atendendo todas as necessidades de todas as áreas, né? Não só saúde, mas também de outros, que entra a questão do lazer, da educação, né? Muito bem, tem mais... O senhor já deve saber que as 22 vans que chegaram ficaram à disposição da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação que determinou quais seriam as escolas, as entidades a receber as crianças, que como eu falei, a Pestalozzi, a Casa da Criança Paralítica e uma série de entidades, mas ficou por conta, lógico, está na ENDEC, mas é da Secretaria da Educação. Eles já têm, inclusive, eu escrevi na coluna do Leitor, e a professora Solange ficou muito satisfeita, ligou, que agradecendo o que eu escrevi. Mas tudo bem, isso aí é coisa de foro íntimo. E que a gente faz mesmo quando a gente vê alguma coisa que nos traz alegria e nos traz um alívio de consciência, porque meu ideal é a cidade de Campinas ter uma equipe como vocês que estão trabalhando, pensando numa série de acontecimento, de fatores que todo cidadão tem o direito de ser premiado por quanto vocês fazem um trabalho magnífico, entendeu? Então, é isso que eu quero também cumprimentá-los, mas não é para agradar, não, é a realidade. Obrigado. Tem mais alguém que quer fazer suas perguntas ou a gente já pode já começar fechando com as considerações finais aqui? Então, eu já vou passar para o Jorge para fazer suas considerações finais e, em seguida, a gente passa para o Rafu. Muito obrigado, professor Alberto, pelas considerações, pelo trabalho que nós fizemos aí desde fevereiro. E de coração mesmo, me sinto muito orgulho de ser o relator, de trabalhar como o senhor, como presidente. Para mim é um aprendizado muito grande. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Agradeço também a todos que nos assistiram pela TV Câmara. Agradeço o pessoal aqui presente. E esse magnífico vereador, o homem de Deus, o Rafu, pela presença, pela humildade e pelo humanismo. Então, parabéns mais uma vez, Rafu, e conte conosco sempre. Obrigado. Obrigado, Jorge. Vamos, vereador Rafu, o senhor pode fazer suas considerações finais também. Jorge, conto mesmo com cada um de vocês, tanto é que eu fico assistindo às sessões e quando tenho algum palpite para dar, eu ligo, tenho o celular do meu lado, o celular do Bernardelli que está na cabeça, então eu ligo direto para o Bernardelli. Não tem como fugir. Então, eu quero agradecer muito o convite.
eu fiquei muito lisonjeado por tudo o que o professor Alberto, na tribuna do meu grande irmão Biléu Soares, falou sobre a minha pessoa. Acho que não mereço, porque realmente eu gostaria de ter feito um pouco mais pela cidade, porque a gente ama essa cidade de Campinas. Eu nasci em São Paulo, mas por deferência do vereador Arli de Lara Romeu e da Câmara daquela ocasião, que aprovou o título de cidadão campineiro, foi a maior alegria da minha vida, porque é a cidade que eu amo, é a cidade do meu time de coração. Então, não tenho o que falar de vocês e da Câmara Municipal. Quero cumprimentar o professor Alberto, o Jorge, o Vinícius, o Aurélio. Quem mais faz parte? O Aurélio. O grande meu amigo Aurélio e o Pedro Tourinho, que embora eu não goste do PT, eu respeito o Pedro como vereador, como médico, e acho que Campinas está em boas mãos com vocês, porque eu vejo o trabalho de cada um, entendeu? E quero fazer parte, me colocando à disposição daquilo que vocês precisarem, porque nós deixamos uma imensa quantidade de leis redigidas pelo meu querido afilhado, meu filho do coração, o Reginaldo Pedro Moretti, que é uma pessoa que da minha vida que é inesquecível. E essas leis já estão nas mãos do vereador Paulo Haddad para poder fazer uma depuração naquelas que já estão vencidas, que não são praticadas. Então, já estão na mão dele. Tem muitas leis que poderiam ser aplicadas. É só seguir, e que Deus abençoe cada um de vocês, que continue esse trabalho, porque a cidade precisa disso. Obrigado, nobre vereador Rafu. Para nós que foi uma honra enorme poder contar com você, por você ter recepcionado o nosso convite, acolhido o nosso convite. Eu diria, Jorge, que o Rafu foi a cerejinha do nosso bolo, né? E nós estamos encerrando aqui a nossa comissão pública. Nós teremos outras reuniões, mas agora mais privativas, apenas para ajudarmos o Jorge nessa relatoria. Quero, uma vez mais, agradecer ao presidente da casa, o nobre vereador Rafael Zimbaldi, pela predisposição em colocar todos os serviços da casa à disposição dessa comissão. Então, eu quero aqui reconhecer a importância, como é bom quando a gente tem um presidente que é sensível a essas demandas sociais, né? E o vereador Rafa Zimbaldi é uma pessoa assim de um coração gigante, né? Tudo que a gente precisou, sempre ele deu uma resposta muito rápida, muito concreta. Então, como presidente dessa comissão, eu quero agradecer o nobre vereador, presidente da nossa casa, Rafael Zimbaldi. Quero agradecer aqui Jorge, nosso relator, que participou de todas as sessões, pôs a sua assessoria para acompanhar, para filmar, para fotografar. E a gente precisa reconhecer esses vereadores que não querem simplesmente fazer parte de uma comissão. Não é isso, eles querem realmente aprender, participar e ajudar o munícipe. Quero agradecer o nobre vereador Vinícius Gratti, que esteve aqui conosco no início, mas todas as vezes que ele não pôde estar presente, seu assessor esteve aqui conosco, acompanhando todo o tempo. Quero agradecer ao vereador Dr. Pedro Tourinho, que hoje em especial, vocês sabem que há um movimento de greve ou pré-greve, algumas questões dessa natureza, e também tem outra questão, vereador Rafu, é que a esposa do vereador Pedro Tourinho está gestante e está para dar à luz, né, ao seu primeiro filhinho, né?
Então, ele falou para mim, falou, professor, se eu não vier por causa da greve, talvez eu não possa ir por causa da minha esposa, que poderá dar luz a qualquer momento, né? Então, nosso grande abraço, porque também ele tem sido uma pessoa, um grande companheiro. O Pedro Tourinho, desde o início, mostrou também as suas boas qualidades ajudando essa comissão. Agradecer o nobre vereador Aurélio Cláudio, que também, pela sua experiência, né, pelos seus contatos, né, o vereador Aurélio tem aquela vantagem, ele nem precisa vir, mas ele tem essa possibilidade de contatos, né, ele tem essa facilidade de abrir portas. Você fala com ele, pega uma ligação, ele liga, abre portas. Então eu quero agradecer o nobre vereador Aurélio Cláudio, porque a gente sabe das correrias dele, mas ele tem sido um grande parceiro, uma pessoa que a gente sempre pode contar, que ele está ali com aquele sorriso, com aquela predisposição, e então a gente não tem como deixar de reconhecer o apoio desses companheiros dessa comissão, uma comissão que nosso objetivo maior foi fomentar esse debate, a questão do Pai Serviço, dar visibilidade para isso e apresentar possibilidades. E aí, Edson, eu quero agradecer a INDEC, que nos acolheu todas as vezes que fomos lá, fomos muito bem acolhidos, os técnicos vieram aqui nessa casa, o secretário veio aqui, o secretário até, inclusive, eu quero deixar registrado isso, que todas as vezes que nós precisamos do secretário, ele pessoalmente nos acolheu, nos atendeu. Então, nosso sincero agradecimento ao secretário Barreiro pela maneira também sensível em olhar para essa temática com sensibilidade. Aos demais vereadores, assessores que estiveram aqui conosco, em especial aí o doutor Reginaldo, que sempre fez também essa ponte com a gente, com o vereador Rafu, TV Câmara, demais assessores, muito obrigado pelo apoio que vocês deram. Essa comissão ela só tem sucesso quando todos cooperam, né? Não adianta você ter uma pessoa com muito boa vontade, mas não ter gente predisposta para ajudar em um trabalho que tem a ver com mudança de paradigmas, né? As pessoas têm que começar a enxergar quais são, de fato, as pessoas que precisam utilizar esse serviço, quais são aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida, mas podem usar o transporte coletivo de maneira geral, como a gente pode melhorar isso de maneira racional, solidária, em todos os aspectos, sempre dando ênfase para a questão da cidadania, né, do ser humano. Então, muito obrigado a todos vocês. Nós vamos ter as nossas próximas reuniões, mas são privativas, só com os vereadores membros, e o nobre vereador Jorge da Farmácia estará em breve, então, apresentando esse grande relatório que já está tendo efeito, né, Jorge? Isso que é importante, então já estamos tendo resultado. Muito obrigado, uma muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Bom, agora eu vou falar. São 3 horas e 27 minutos. Está encerrada a última reunião deste semestre da Comissão Especial de Estudos do Pai Serviço. Eu já estou aqui com o presidente dessa comissão, o vereador professor Alberto. O ex-vereador Rafu praticamente só fez elogios aí ao Pai Serviço. De alguma forma, você acha que a comissão ajudou nesses quesitos? Sem dúvida, né? Porque desde quando começamos a fomentar essa temática, percebemos a recepção da INDEC, né? De quem efetivamente vai colocar em prática, né? A gestão, né, pública do modo geral. E algumas questões foram já sendo implantadas, ainda em forma de experiência, né? Não foi oficialmente, mas foram paulatinamente sendo colocadas a título de experiência, e uma boa experiência, né? Tanto é que já está saindo uma cartilha, e isso foi um pedido da nossa comissão, em discussão com o secretário. Por que não se faz uma cartilha para que as pessoas tenham noção
quais são os serviços efetivamente que elas podem utilizar, qual é o perfil, quem é esse munícipe que pode utilizar desse serviço, né? Porque no começo nós achávamos que era qualquer pessoa que tivesse algum tipo de mobilidade podia solicitar. E eu acho que essa é a ideia da população ainda. A população acha, não, Pai Serviço é para quem tem mobilidade reduzida. Isso não é real, isso é para um grupo especificamente de pessoas que não conseguem utilizar o transporte coletivo, que já está adaptado. O transporte coletivo de Campinas está adaptado para acolher as pessoas com mobilidade reduzida, mas existem aquelas pessoas, então, que têm uma dificuldade maior, que não dá para ser transportado pelo transporte coletivo convencional. São essas pessoas, então, que o Pai Serviço vai ter aquele olhar especial de acolhimento, e a nossa luta aqui é para que esse serviço continue com qualidade. E o bom do sempre vereador Rafu falar é porque ele também tem uma perspectiva política, porque ele foi um vereador, ele sabe, ele entende a nossa luta aqui dentro, né? E agora, como usuário, ele consegue, então, dar um parecer para nós como que está. E nós temos sentido, não só pelo depoimento dele, mas também de outros munícipes, usuários, que, como eu disse, são usuários regular, não tem talvez essa visão mais politizada, que também falaram a mesma coisa, que eles amam a maneira que esses profissionais do Pai Serviços, e eu quero parabenizá-los, porque são vários depoimentos em fontes diferentes, e todos dizem que há um serviço de referência aqui na cidade, que é o Pai Serviço. O que a gente precisa, então, é melhorar a nossa comunicação, dar melhores instruções para quem efetivamente tem o perfil de um usuário em potencial, e, obviamente, aumentar esse número, esse serviço, né? Essa é a nossa luta. Durante a reunião, o vereador Jorge da Farmácia trouxe algumas reclamações dos usuários na questão do cadastro, e ele disse que daqui a pouco, daqui a um tempo, isso já vai ser digitalizado. Essas reclamações que chegam, o papel do vereador também é repassar isso à INDEC, é debater aqui e também repassar os problemas. Sem dúvida, o vereador é um fiscalizador. Se ele está vendo que existe, os canais não estão em funcionamento, eles, sem dúvida alguma, é o nosso papel ir lá, ser um facilitador, uma ponte entre a população, as demandas da população e os serviços. A grande reclamação é realmente se essas pessoas têm mobilidade reduzida, então elas têm que ir lá para ficar fazendo ficha. Poxa, elas têm dificuldade de mobilização. Então, desde o início, nós sugestionamos, por que não faz online? Porque aí a pessoa ela tem dificuldade de mobilidade, né? Mas ela vai fazer online, quer dizer, um facilitador enorme. E a INDEC acolheu isso com muito assim, espaço para essa discussão e sinalizou para realmente fazer o serviço dessa maneira. Então nós recebemos assim muita essa reclamação, poxa, mas se eu tenho dificuldade de mobilidade e ainda não tenho o serviço, como que eu vou até lá para fazer esse serviço? Então havia todo, porque tem gente que não tem parente, não tem um cuidador, não tem, ele vive isolado, ele tem essa facilidade online, né? Hoje as redes sociais estão bem disseminadas, mas ele não tem essa mobilidade. E outro grupo também eram daquelas pessoas que não se enquadravam e não sabiam, não tinham essa informação. Quer dizer, ele tinha que ir até lá, deslocava, ia até lá, para depois descobrir que ele não fazia parte. Quer dizer, então, vai dessa maneira, apresentando essas novas propostas, nós vamos resolver isso. Faz uma boa cartilha para a pessoa saber quem é que enquadra dentro dessa realidade e, se precisar, então ele já faz online esse cadastro, né? Essa foi a nossa ideia para essa nova configuração que se pretende dar para o PAI. Fim deste primeiro semestre, que balanço que o senhor faz dessa comissão? Muito positivo. Eu quero aqui agradecer ao nosso relator, Jorge da Farmácia, o vereador Aurélio Cláudio, o vereador Vinícius Gratti, o vereador Pedro Tourinho, que são companheiros, né, que estiveram com a gente nessa luta para efetivamente apresentar um relatório sério. Que eu falei isso e repito, eu acho assim, as comissões, nós temos muitas comissões. Qual a objetividade da comissão? Fazer um relatório e efetivamente que essas ideias sejam implementadas. Óbvio que os técnicos que têm capacidade para analisar se essas ideias são viáveis ou não. Mas não adianta nada a gente fazer todo um serviço desse, passar um semestre inteiro fomentando o tema, debatendo, entrevistando, indo em loco e depois fazer o relatório e ficar guardado com mais uma peça de museu, né?
E eu sinto que, nesse caso, especificamente dessa comissão, o resultado é muito positivo, porque ele já está gerando o resultado que nós tínhamos a expectativa que efetivamente ele gerasse, que é melhorar a qualidade de vida do usuário do Pai Serviços. Vereador, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Obrigado. A gente fica por aqui, então, fica de volta com a nossa programação normal. TV Câmara Campinas.